E agora, o mais importante, chamar o pastor Fabiano e o orador, pastor Marcos, para orar em favor desse homem de Deus que foi escolhido também pelo Senhor para nos trazer o recado. Né? Oramos, todos em pé, por favor. Mais uma vez falando contigo, maravilhoso Deus. Estamos aqui para ouvir a tua voz. Tu escolheste o teu ungido. Derrama sobre ele a unção do teu Espírito, Senhor. Fala aquilo que precisamos ouvir. Pois necessitamos de ti, Senhor. Usa o teu ungido com todo poder e glória, para que o teu nome seja mais uma vez glorificado nesta noite. Nós te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Com a palavra o pastor Fabiano. A igreja para sentar-se. Nós estamos, não digo nós, mas nós estamos muito felizes por estar aqui. Vivemos para poder ver este grande feito de Deus. Por isso, é com muita alegria que eu me dirijo a vocês, feliz, por ver mais essa vitória no ministério do nosso presidente, mais uma igreja, e aqui nos Estados Unidos da América do Norte, ele poder viajar o mundo todo, e ainda vai ver muitas e muitas outras igrejas sendo organizadas para que o nome do Senhor continue sendo glorificado, e aquilo que ele prometeu virá, está vindo e virá à existência. Eu escolhi o Salmo 133, mas na realidade eu não escolhi, não tinha outro texto nas Escrituras que me chamassem tanto a atenção para este momento, e acabou que eu fui para lá e para cá, e o texto que ficou dentro do meu coração foi o Salmo 133. E o Salmo 133 é composto apenas de 3 versículos, um salmo pequeno, e isso me convida a falar pouco, mas que o pouco que eu falar possa ser exatamente refletir aquilo que este salmo traz para nós como lição, como meta de vida em comunidade. Na pregação que eu fiz no concílio da igreja em Volta Redonda, o foco foi bem individual, foi bem pessoal. E hoje o foco é mais coletivo, ou seja, esta mensagem se soma àquela outra para formar um conjunto em que o individual e o coletivo, a igreja, possa ser orientada na melhor forma de ser abençoada pelo Senhor. No Salmo 1 vimos tudo quanto se deve fazer e o que não se deve fazer para ser feliz e abençoado. Neste Salmo nós temos um caminho proposto, e é um caminho que nós pretendemos expor aqui para os irmãos, de maneira que vamos mergulhar um pouco até mesmo na poesia hebraica original do texto, que vai nos trazer a possibilidade, a condição de ir bem fundo para nós vermos não apenas aquela foto do oceano, mas fazermos um mergulho e descobrirmos preciosidades que podem muito nos auxiliar na nossa vida e na vida da Novel Igreja, que vai ter esses princípios como sendo princípios fundamentais para poder marchar na obra de Deus, nessa unidade que é a obra de Deus. Nós temos um desafio, e o Salmo é um salmo atribuído a Davi, começa assim: Shir Hamalot le David. É um cântico de ascensão, é um cântico das subidas de autoria de Davi.
Os Salmos 120 até o Salmo 134 são chamados cânticos de subida. Eles eram cânticos que os peregrinos faziam uma jornada física e espiritual, indo a Jerusalém, indo a Sião, onde estava o templo de Deus, para adorar ao Senhor. E esses cânticos eram a motivação, eles iam cantando, por isso eles são chamados cânticos de romagem ou cânticos das subidas, né? Para que eles pudessem todos chegar lá em Jerusalém e assim adorar ao Senhor. Já chegavam em espírito de adoração, já chegavam ali preparados para o momento em que eles iam no lugar sagrado tributar o louvor ao Senhor. Mas o louvor já começava antes. A adoração começava na viagem que eles faziam, na peregrinação até o local de adoração. Daí estes salmos, como um todo, lá do 120 ao 134, eles foram organizados dentro do saltério, sendo chamados de cânticos de ascensão, ou cânticos das subidas, porque visava a peregrinação até o templo. E então esta abertura aqui situa este salmo dentro desses cânticos de subida. Logo em seguida, o cântico começa, e o salmo começa, aliás, todos os salmos eram cantados, né? Inclusive tem até algumas melodias tradicionais em que os judeus cantam os salmos, e este salmo é um dos que eles gostam de cantar. Eles chegam aqui, o salmo diz: Hinei ma tov umanaim. Ó, que bom e que agradável. Essas duas expressões, tov, bom, vem a ma, é aquela expressão, né, que diz que bom, e o hine, que é essa expressão que é utilizada, essa palavra que é utilizada para dizer olhem, vejam. O objetivo é chamar a atenção, no sentido de que se veja algo que vai ser declarado. E o que é declarado? Que é bom e agradável. O que? Shevet Ahim Gam Yahad. Que os irmãos habitem, morem em unidade. Se reúnam em unidade. Essa expressão é muito importante, porque a unidade é o foco. E quando nós percebemos a história do povo de Israel, ela começa uma história una, em que todas as tribos formavam uma unidade, até que houve aquela segmentação. Aqui o momento é que o salmista está vendo, é quando todo o povo está lá do norte até o sul, reunidos, e quando chegam para a adoração de todas as partes, quando eles se reúnem, então o salmista contempla e diz: ah, que bom! Ah, que agradável é que os irmãos estejam juntos, unidos, em unidade, em união. É o que nós estamos fazendo aqui. Que bom e que agradável nós estarmos aqui em união. Estamos aqui numa unidade, vendo o nascimento de mais uma eleita do Senhor, plantada neste país. O país que já levou muito para o nosso país. Os missionários que foram daqui para o Brasil, inclusive hoje nós temos no Brasil a lembrança de Gunnar Winkler e Daniel Berg, que foram dois homens de Deus que foram batizados no Espírito Santo aqui nos Estados Unidos, e Deus os comissionou através de um profeta. E esse profeta, vocês talvez não tenham nem notícia disso, está no livro Diário do Pioneiro. E esses dois homens de Deus foram orientados pelo Senhor com um profeta sendo usado no arrebatamento profético, tal e qual usou o Senhor muitos vasos aqui na obra de Deus. E nós tivemos esse privilégio, esses homens de Deus foram orientados e Deus falou que eles tinham que fazer um trabalho no Brasil. E eles foram chamados, enviados por Deus, e levaram para o Brasil uma doutrina que os que estavam lá já como igrejas evangélicas não conheciam, a doutrina do batismo do Espírito Santo. E essa doutrina foi fundamental para que hoje nós tenhamos lá no Brasil a Assembleia de Deus, que está também em toda a parte. Mas Deus usou esses dois homens, saíram daqui para dos Estados Unidos
para o Brasil e levaram esta palavra que também depois nos beneficiou, porque nós tomamos conhecimento desta grande doutrina que o Senhor batiza no Espírito Santo. Amém. E esse foi um grande movimento que aconteceu nas igrejas batistas, quando elas passaram pelo movimento de renovação espiritual. Elas passaram por esse mesmo processo, entenderam a doutrina, homens de Deus foram levantados para poderem crer naquilo que Deus estava fazendo, até que por fim Deus, naquele ambiente batista, levanta a obra da restauração de tudo. Os nossos primeiros líderes foram batistas, e eles então foram instrumentos de Deus para abrir espaço para que o Espírito Santo pudesse revelar esta grande obra de Deus que hoje está no Brasil, nos Estados Unidos, começando na Alemanha. Alguns irmãos já estão em Portugal, e em toda parte o Senhor está começando a espalhar esse povo por todas as nações. Amém. Você acredita nisso? Amém. Então você está me acompanhando. Deus falou: a minha obra brotará nas nações. E todas as igrejas onde estiverem, em todos os lugares nós teremos esta unidade. O foco aqui, que traz a beleza, que traz algo bom, é a unidade. Agradável é a unidade. É um só pensamento, é um só propósito, é uma só meta de ver a obra de Deus avançar. Então a igreja em Greenville está aqui com uma grande responsabilidade de marchar em unidade com as outras igrejas na obra, para nós vermos a obra de Deus avançando no mundo inteiro. E nós estamos felizes por causa disso. E é exatamente esse deslumbre do salmista, quando ele vê aquela multidão de norte a sul, de leste a oeste, reunido, parece até as nossas Assembleias Gerais, né? A gente vê e ele aqui exclama: Hine Matov Umanaim Shevet Ahim Gamiachat. Oh, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam, estejam unidos, estejam em unidade. Esse é o primeiro ponto que o salmista nos mostra aqui. E esse salmo tem, a partir dali, desse versículo 2 até o versículo 3, são 3 versículos, ele tem diversas formas de ser analisado. Alguns intérpretes geralmente percebem que há uma cadeia de palavras, e essa cadeia de palavras, ela se torna assim indutiva para que eles vejam relação, por exemplo, entre o versículo 2 e o versículo 1. Só que para estabelecer esta relação, eles sentem muita dificuldade. Alguns são muito engenhosos para poder criar um vínculo e uma condição para que o versículo 2 se relacione com o versículo 1. Tá? E aí, recentemente, estava lendo um artigo de uma autora que é muito boa em poesia hebraica, Adele Berlin. Ela é da universidade aqui, ela está aqui está nos Estados Unidos, bem perto ali, em Delaware, bem perto de nós, na Universidade de Delaware. E um artigo que ela publicou, ela percebeu algo muito importante do ponto de vista sintático neste salmo, que dá toda uma estrutura diferente daquilo que geralmente se tem do salmo. Porque quase sempre a tentativa de associar o primeiro versículo ao segundo sempre falha, porque qual é o vínculo que existe? É só o tov, o bom. O versículo 2 diz: Kashemen hatov, é como óleo bom, é como óleo precioso. À medida em que a gente vai lendo o Salmo, ele vai nos informando: bem, o óleo bom, mas que óleo bom é este? Vem a próxima cláusula, ele diz aqui: Al Harosh, então é como óleo bom sobre a cabeça. Mas é a cabeça de quem? E aí ele diz: Yored Al Hazakan, que vai descendo sobre a barba. E por fim, no final do versículo, vem a identificação de quem ele está falando. Zegam Aharon, sobre a barba de Arão. Quando ele diz isso, então já identifica esse kashemen, esse como, é como o óleo precioso. E que óleo precioso é este? O óleo precioso é o óleo da unção sumo sacerdotal.
Era um óleo especial, feito com uma fórmula especial e inimitável. Ninguém podia em Israel fazer aquela fórmula que é dada para o óleo precioso, para o óleo da santa unção, para o óleo da unção sumo sacerdotal. Isso já nos traz algo muito importante. Outra coisa importante é observar que aqui o verbo que é utilizado é o verbo descer. Ele está aqui no particípio, Yored al-Hazakam Zekam Haron, que vai descendo, vai fluindo, escorrendo. Começa na cabeça, mas não fica só na cabeça. Vai descendo, escorrendo, e aí a parte C do versículo, que fecha o versículo, diz Sheyored al-Pi Midotav, que desce até a gola das suas vestes, ou seja, vai do alto da cabeça e permeia todo o corpo. É algo especial que o poeta está mostrando para nós. Hoje nós sabemos que o óleo da santa unção, hoje esse óleo precioso é derramado também sobre o corpo da igreja. Esse primeiro derramamento aconteceu no dia de Pentecostes, dando a inauguração da igreja. E aqui então, quando se fala no óleo precioso descendo desde a cabeça até a orla do vestido, lá das vestes sumos sacerdotais, ele está dizendo que permeia todo o corpo. E é importante nós observarmos que a igreja só entra nela aqueles que entram através dessa unção. Só o Espírito Santo é que pode nos colocar dentro deste corpo, e aí então forma um corpo só, uma unidade. E é exatamente para isso que aponta o Salmo. Nessa primeira imagem que é colocada aqui, nós vamos nos lembrar que a igreja é um corpo de sacerdotes. Apocalipse, no capítulo 1, nós vamos ler lá que Jesus, pelo seu sangue, nos fez reis e sacerdotes. Hebreus, capítulo de número 10, vai nos mostrar que agora nos dá até uma ordem: entremos com ousadia no Santo dos Santos. Cada um de nós, componente da igreja, hoje tem esse privilégio de ter acesso que o sumo sacerdote só tinha uma vez no ano. E irmãos, hoje nós podemos 365 dias, 24 horas por dia, entrar no Santo dos Santos. A missão sumo sacerdotal é dada e é incutida hoje na igreja, e você faz parte disso. Você tem essa bênção nas suas mãos. Já parou para pensar a elasticidade da aplicação? O que era simplesmente retido ali como privilégio de um só homem, hoje todos nós temos. E somos concitados: entremos com confiança no trono da graça, no Santo dos Santos. E quem está lá nos esperando? O nosso sumo sacerdote, o nosso irmão mais velho, o primogênito, o Senhor Jesus. É um privilégio que a igreja tem. Por isso a igreja, ela é ungida com esse santo óleo. Esse santo óleo hoje, que geralmente quando os homens de Deus, principalmente os sacerdotes e os reis, eram ungidos, o Espírito de Deus vinha sobre eles. Hoje a igreja é o templo do Espírito Santo. Nós somos o templo do Espírito Santo. E aqui nós temos hoje um castiçal formado pelo nosso Deus, que passeia no meio dos castiçais. Então essa primeira imagem aqui, ela é muito importante, mas ela segue nessa comparação, dizendo que esse óleo é bom, que esse óleo bom, ele vai sobre a cabeça, até as golas e as vestes sumos sacerdotais, mas o próximo versículo, ele traz tem aqui uma função chamada a função ki, que é a função de comparação. Ele diz: como o óleo, ou como o bom óleo na cabeça, fluindo sobre a barba de Arão, que vai fluindo e vai descendo até a gola das suas vestes. Que tal Hermon Sheyoret al Harerei Sion? Assim é
o orvalho do Hermon que vai descendo sobre as montanhas de Sião. Adele Berlin, ela observou isso, que inclusive o Takamitsu Muraoka e outros gramáticos observam, quando essas duas funções aqui utilizadas, o que, como comparativo, diz que assim como o óleo sumo sacerdotal, que é utilizado para ungir todo o corpo do sacerdote, da mesma forma é o orvalho do Hermon, tá? Que é o Monte Hermon, que vai descendo sobre as montanhas de Sião. Aí a gente pensa, esse salmo, inclusive na abertura da análise, parece ser um salmo muito simples, é um salmo muito simplório, tem imagens que parece que são muito simples, mas na realidade vocês já estão percebendo que não são. Não são imagens simplórias, não são imagens fáceis de decodificar. Por quê? Porque quando se fala aqui em Hermon e Sião, sabe a distância entre esses dois montes? 220 quilômetros. Eles estão distantes. O Monte Hermon está lá no norte e o Monte Sião está ali em Jerusalém, mas eles estão distantes 220 quilômetros um do outro. Outra característica importante, que o Monte Hermon, por estar no norte, e o norte lá é como o norte aqui nos Estados Unidos, é a parte mais fria na época do inverno, e praticamente por conta da altura do monte, ele está a 2.814 metros acima do nível do mar. É uma montanha enorme, altíssima em relação ao nível do mar. Por conseguinte, a região do Hermon, ela está sempre úmida. E no frio é um lugar em que você sempre vê muita neve. Daí então, quando se vê as condições climáticas do sul do Monte Sião, o Monte Sião tem apenas 765 metros acima do nível do mar. Olha a diferença, um monte bem baixo, em condições climáticas também totalmente diferentes. É como as condições climáticas mais aqui ao sul, como Flórida, é um lugar mais quente, é um lugar que não tem essa mesma fertilidade lá do Monte Hermon. Daí então, quando o salmista compara que o óleo que desce da cabeça até a orla das vestes do sumo sacerdote, mostrando aí a sacralidade do ato, e diz que o orvalho de Hermon, assim é o orvalho do Hermon, que cai sobre o monte de Sião, ele está mostrando que esse fenômeno é algo que naturalmente não pode acontecer, por conta da distância entre esses dois montes. Um fica lá no norte e o outro fica aqui no sul. Mas acontece que, quando se fala desses dois montes, quem foi que criou esses dois montes? Quem foi que fez o desenho da estrutura do Monte Hermon? Quem foi que desenhou a estrutura e definiu a estrutura do Monte Sião? Foi o mesmo Deus que criou a ambos. Daí, o Senhor é aquele que faz com que a fertilidade do Hermon, e aqui você percebe que ele está falando acerca de algo espiritual, ele fertilize Sião. Vem do norte para o sul, algo que só sobrenaturalmente pode acontecer. Naturalmente não acontece. O foco da imagem é que o maior, que tem condições climáticas estabelecidas por Deus, transfira isso para aquele que é menor, que é o Monte Sião. 2.814 metros, outro 765. Mas se a fertilidade natural do Monte Hermon vier sobre o Monte de Sião, então o Monte de Sião será fertilizado também. Aqui é do maior para o menor. E esse princípio é exatamente o que? Fecha aqui o Salmo dizendo: Kisham tzva Adonai et aberachá. Pois ali Javé, ou o Senhor, ordenou a bênção. Chaim ad haolam. Vida eterna. Vida para sempre. Daí o que essa imagem está trazendo para nós? É exatamente o que? O mais fértil
fertiliza o menos fértil. O que tem maior condição ajuda aquele que tem menor condição. E aí nós vamos cair num princípio que nós temos sido ensinados recentemente e a todo tempo pela palavra de Deus. O apóstolo Paulo nos traz ensinamentos a respeito dessa diferença de classes sociais dentro da igreja. Mas diz que, aqui na epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo de número 6, ele dá uma ordem, por exemplo, quando há essa diferença de classes sociais na igreja, para o que deve acontecer. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. O primeiro ponto que a gente vê aqui é que o Monte Hermon, ele não foi colocado naquela posição por si mesmo. Foi Deus que o colocou naquela posição. Da mesma forma, quando Deus traz alguém para a igreja e o enriquece, o que ele deve fazer? Qual é o objetivo dele? Qual é a meta que ele deve cumprir com aquilo que Deus dá a ele? A sua fertilidade tem que fazer o quê? Fertilizar aqueles que precisam da sua fertilidade, que não têm às vezes a fertilidade natural. Sigam isso como regra para a vida de vocês, igreja em Greenville. Sigam isso. O mais privilegiado abençoar o menos privilegiado, para que haja igualdade. Aí o orvalho do irmão caindo sobre o monte de Sião, você vai ficar alegre com a mesma fertilidade que há lá no Hermon. Que maravilha! É exatamente o que o apóstolo Paulo está ensinando aqui. Vejam bem, que façam o bem, manda aos ricos, que façam o bem e enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. E isso, em termos de igreja local, é um princípio que precisa sempre ser observado. O que tem mais, abençoar o que tem menos. E do que diz respeito às igrejas como um todo, as igrejas que têm um maior privilégio em termos financeiros, devem ser as que mais devem abençoar aqueles que têm menos benefícios do ponto de vista material. Nós fomos colocados aqui nesse país, e o Senhor disse: vós estáis num país que pode contribuir muito para a minha obra. E a responsabilidade que a igreja em Filadélfia tinha aqui sozinha, agora é repartida com a igreja em Greenville. Amém. Nós estamos num país que devemos contribuir muito para a obra de Deus. E nessa condição que Deus nos colocou aqui, muitas das vezes, comparando as igrejas que estão aqui no caso dos Estados Unidos, em relação a outras igrejas que são mais fracas financeiramente, nós poderemos fazer com que a fertilidade que está sobre nós regue essas igrejas e abençoe essas igrejas, para que elas também fiquem qual o Sião. Meu Deus, aqui o orvalho de irmão caindo sobre mim. Ah, que coisa boa! É nós compartilharmos aquilo que nós temos recebido da parte do nosso Deus. Amém. Então, ele diz que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Então o apóstolo Paulo, ele está nos mostrando que o investimento que a gente faz na obra de Deus, tudo aquilo que nós fazemos na obra de Deus, deve ser feito com o objetivo da nossa visão de futuro, e nunca na visão de presente. Exatamente por isso que nós observamos o quê? Que houve um empenho da igreja para que hoje nós pudéssemos estar aqui, nesse templo, que o Senhor, quando nos deu o templo lá de Filadélfia, ele disse: a minha obra, a bênção que vós recebestes ali, toda a minha obra recebeu. E agora, aqui está mais uma bênção que o Senhor dá a toda a obra de Deus. O templo da igreja em Greenville. E nós ficamos felizes por isso. E aí, simplesmente para nós sintetizarmos as lições que aprendemos neste salmo, nós podemos destacar o seguinte: nesse verso primeiro, quando o salmista declara essa agradabilidade, essa coisa boa que é a unção que permeia todo o corpo,
fazendo essa unidade que nós percebemos que a igreja é através do Espírito Santo, isso nos traz uma responsabilidade enorme que todo o povo de Deus está concitado pelo Senhor Jesus a viver isso, que é a unidade. E a unidade, ela é centrada, como diz aqui o Senhor Jesus, palavras não minhas, do Senhor Jesus, no capítulo 17 do Evangelho de João, nós vamos ver que o Senhor Jesus, ele diz o seguinte: dei-lhes a tua palavra, a partir do verso 14, dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim. E agora vem, qual o objetivo? Qual a meta? Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles, e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. E para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Este é o desafio da Novel Igreja em Greenville, é o desafio de todas as nossas igrejas na obra da restauração de tudo, é o desafio de todo o povo de Deus na terra, que segundo a oração de Jesus, ainda vai se cumprir, de Deus ver um só povo na face da terra. Amém. Ele disse que sabe o caminho. O caminho para os salvos chegarem a uma unidade será o caminho do sofrimento. Aí bandeiras denominacionais cairão e todos terão que reconhecer que nós estaremos lutando contra um único inimigo. E aí não teremos mais essa divisão que hoje ainda se observa no meio do povo de Deus. Mas, no que diz respeito à obra da restauração de tudo, nós já temos que participar já disso. Porque o próprio Senhor já disse para nós, mostrando a Trindade como modelo para a nossa unidade. Todos temos que ser um só. E o projeto de Deus em sermos um só, quando ele espelha na Trindade, a Trindade é uma unidade no que diz respeito ao pensamento, à ação, ao sentimento, tudo. Tudo que eles fazem, o pai não chega, vou fazer uma coisa, e vai lá e faz autoritariamente, do jeito que ele quiser. Daqui a pouco, filho, esqueci de dizer que eu fiz isso. Eles trabalham em unidade. Quando um faz, todos os três fazem. Quando um decide, todos decidem. E é exatamente este modelo que fica para todos nós. Quando nós chegarmos a este ponto, né, de unidade, o Senhor falou para nós que vai fazer as mesmas coisas que fazia no passado. Ele disse que vai falar conosco face a face. Glória a Deus. 1º de abril de 2005, falarei face a face convosco. E tudo quanto eu fiz no meio dos meus servos no passado, farei entre vós. Esse é o nosso desafio, unidade. Nós estamos todos trabalhando com um só objetivo, de ver a obra de Deus crescer, de ver a obra de Deus se expandir. E assim, nessa unidade, os que estão fora vão observar que igreja unida. Eles comem juntos, eles saem juntos, eles estão sempre juntos. E aí, outros serão atraídos para fazer parte desse rebanho. A unidade, porque o Pai vai derramar a bênção. E como termina o salmo, porque onde há essa unidade, ali
é nesse lugar que o Senhor derrama a bênção. E a bênção do Senhor é vida e vida para sempre. Então que nós possamos internalizar esses princípios, construir essa unidade, trabalhar por essa unidade, para que a obra de Deus possa avançar como uma obra só. Temos um só Senhor, temos um só propósito, temos uma só meta, e então trabalhando, visando esse bem comum, construindo esse bem comum, de modo que o mais fértil fertilize o menos fértil, para que o menos fértil possa também desfrutar da bênção daquele que é mais fértil. E a igreja como um todo, desfrutando isso, nessa unidade, e também repartindo a bênção de Deus com a obra de Deus no todo, nós então chegaremos àquele momento em que o Senhor vai falar face a face conosco, em que o Senhor vai fazer coisas maravilhosas no nosso meio, como Ele já prometeu. As vestes das irmãs terão virtude. Nós iremos ao hospital e o Senhor falou que nós vamos entrar na enfermaria e não vamos falar uma palavra sequer, porque quem fala face a face com Deus não precisa nem gritar, não. Em pensamento nós vamos falar e todos nos acompanharão curados para assistir o culto conosco. Isso é muitas e muitas promessas, mas o Senhor falou: se fizerdes aquilo que eu vos mando. E o maior desafio de todos nós é trabalharmos em unidade, trabalharmos juntos para vermos a obra de Deus crescer. Vocês ainda têm muitos desafios. Pastor Marcos, com a igreja, muitos desafios aqui. O tempo foi comprado, mas vocês ainda têm desafios pela frente. Mas esse desafio pode ser muito mais fácil se nós nos associarmos, se nós nos unirmos para fazermos o quê? A gente quita esse tempo e daqui a pouco as duas igrejas compram o terceiro. Amém. Aí fica mais fácil, o pastor não vai ficar com esse númerozinho que lá em Filadélfia ficava dia e noite na minha cabeça, aquele númerozinho que era a prestação do dia primeiro, que tinha que estar na conta daquele que vendeu o tempo para nós. Era um númerozinho que não saía, inesquecível até hoje, não saiu, mas o tempo foi quitado, em tempo recorde, porque o Senhor nos abençoou. E a mesma coisa Deus fará aqui, se vivermos na unidade. Na unidade, com a unidade, aí fica tudo mais fácil, não é? Nós já estamos um pouco mais férteis ali, vamos ajudar vocês, para que vocês em breve tenham também a alegria de convidar o nosso presidente para fazermos um culto de ação de graças, porque o tempo está quitado, totalmente pago, e o presidente vai dizer: o próximo é lá, deixa conosco, estaremos lá, vamos trabalhar em unidade, que o Senhor nos abençoe e que nós possamos atingir isso que está dentro do coração de Deus, trabalharmos unidos por essa obra maravilhosa que nos deu a oportunidade de militar nela, e que o Senhor nos abençoe. Amém. Convido a todos a ficarem em pé. Vamos orar agradecendo a Deus a mensagem que Ele nos concedeu nesta noite. Pastor Marcos. Mais uma vez te agradecendo, Senhor, que maravilha. Tu falas mesmo para nós, e nós temos ouvido a tua voz. Continue cumprindo em nosso meio a tua palavra. Nós te agradecemos por esta mensagem em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Maravilha. Deus conosco. E vamos em frente naquilo que, por misericórdia, o Senhor tem nos orientado.